Então a diagramação ela é interessante nesse ponto, né? Eu vejo a distância que tem aqui da janela de exaustão, que é a mais quente, para a janela de transferência. Essa parede aqui ela não pode ser muito afinada, porque senão ela começa a deformar e deformar o pistão, enfim. Começa a não ter muita vedação aqui também, muito desgaste dos anéis. Com ela eu descobri que essa primeira janela de transferência, mais próxima da janela de exaustão, ela é mais afastada, ela é mais alta numa ponta do que na outra. Deixa eu pegar o lápis aqui. Ela é mais alta nessa ponta daqui do que nessa ponta. Por quê? Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que considerar a distância da mais alta, né? Porque quando o pistão está descendo, é ela que vai abrir primeiro, né? Ela vai esguichar primeiro. E por que ela faz isso? Ela esguicha, ela está esguichando para longe da janela de exaustão, né? Para os gases novos, né, que estão vindo do cárter não irem direto para o escapamento, né, sem queimarem. E sem fazer a troca correta aqui da mistura queimada e da mistura nova, né? Esse meu desenho aqui já está tudo rabiscado, porque eu usei ele em duas configurações diferentes de altura de virabrequim, né, da altura da biela. Eu tinha um virabrequim da Vitus de cursado em 3 milímetros. Porra, foi um inferno, meu irmão. Não consegui fazer aquilo ficar afinado. Enfim, isso aí é assunto para outro papo. De todas essas distâncias aqui, essas medições que eu estou querendo fazer, a que mais vai me interessar agora, para esse cálculo de taxa de compressão, é a distância que o pistão vai ficar do cabeçote da moto. Por que eu estou preocupado com essa distância que o pistão pode chegar do cabeçote? A primeira é lógica, é óbvio, né? Eu não quero destruir o meu motor, né? Eu não quero fazer isso aqui, acertar isso aqui de jeito nenhum. Ainda mais quando as peças estão dilatadas em alta rotação. Tem que levar isso em consideração. E também outro motivo é para evitar a detonação, né? Nesse caso eu estaria preocupado com a detonação que viria da pré-ignição do combustível, né? O que é pré-ignição? A pré-ignição é a combustão espontânea da mistura ar-combustível antes da centelha da vela, né? Um dos fatores que causam isso é a densidade muito alta da mistura ar-combustível, né? Que eu entendo que isso seja uma mistura muito rica. Tem o calor acumulado nos metais em volta, né? Nas partes mais quentes, esse calor pode fazer também o combustível pegar fogo antes da centelha da vela. O ponto adiantado também, um ponto muito adiantado pode fazer isso. Como funciona a pré-ignição? Vamos dizer o seguinte: o pistão está subindo, indo de encontro ao cabeçote, e menos de meio milímetro antes dele chegar no ponto morto superior, né, no topo da jornada dele, vai haver a centelha da vela. Um pouquinho antes até desse ponto da centelha da vela, o pistão ele já começa a fazer a pré-ignição da mistura ar-combustível, né? Ela começa a se explodir, essa mistura. Então o que acontece? Vamos dizer, normalmente a parte mais próxima entre o pistão e o cabeçote são aqui nas bordas, e é normalmente aqui que a pré-ignição acontece. Então começa, explodiu o combustível, começa a se propagar uma forma de onda que vai em direção a toda a câmara de combustão, né? E logo em seguida, antes dela chegar, né, completar esse ciclo, vem a explosão causada pela centelha da vela. E essa explosão ela começa a se propagar também uniformemente. Essas duas explosões elas vão se encontrar num ponto qualquer aqui do cabeçote, né, na cabeça do cilindro, do pistão. Elas vão se encontrar ali e vão causar danos na cabeça do pistão. Eu não cheguei a esse ponto de conhecer, mas pelo que eu li, é como se fosse, se você tivesse dado um jateamento de areia, né, ele ficaria todo meio que cheio de furinhos na coroa do pistão. Eu cheguei a fazer aqui um desenho com massa da forma do cabeçote da DT200. Como é que eu fiz isso aqui? Peguei Durepox, né, fiz a mistura do Durepox, botei ele dentro do motor,
né? Fechei o cabeçote, botei a tampa, apertei com o torque recomendado e aí eu subi o pistão até ele moldar, chegar no ponto morto superior dele e moldar essa forma daqui. Quer dizer, isso é um trocinho meio chatinho de fazer. Eu tive que descobrir que eu tive que lambuzar isso aqui tudo de óleo, né, para o Durepox depois não ficar agarrado. E aí depois que saiu aquela massa, eu cortei lá no meio e fui analisar como é que é isso, como é que ela funciona, né? Primeiro de tudo, essa distância aqui é enorme, né? Bem na ponta do, né, no encontro aqui, né, nessa borda, né? Aí, 2,90 milímetros mais ou menos, né? E aí é meio subjetivo também isso, porque é uma curva que tem aqui, né? Não é reto perfeito, né? É uma curva, né? Então de onde que eu pego a medida exatamente, né? Deve ser mais ou menos aqui, assim. Vou colocar 2,5 milímetros mais ou menos. Isso foi no meu cabeçote antes de qualquer mexida, né? Tá, isso daqui essas medidas aqui eu vou frisar aqui que só servem para mim, né? Cada um tem que fazer isso no seu motor para ter a medida correta. Vamos analisar um pouquinho aqui essa forma do cabeçote da DT200. Eu vou acabar entrando num assunto que é bem vasto. Eu vou tentar falar da forma mais resumida possível. Tem um ângulo positivo entre um e outro. Isso aqui é ótimo para DT, que foi um motor projetado para rodar na rua, né? Você tem toda a queima da mistura aqui dentro. Você tem um squish band, que eles chamam, né, que seria uma banda de esguichamento, né? O pistão sobe e comprime essa mistura que tem aqui em direção à vela, né? Então isso acelera a queima dos gases, você deixa essa mistura mais homogênea, né? Desculpa, homogênea, né? Você mistura um pouco mais o restinho de gases queimados que ficou aqui com os gases novos. Enfim, né? Isso é ótimo para fazer o motor rodar ter o seu pico de potência numa faixa moderada, que é de 8.500 para DT. Cabeçote devidamente apertado, com 2,2 kg em cada parafuso. Agora eu vou medir a distância entre o pistão no ponto morto superior até o cabeçote. Vou usar papel alumínio. Girei o virabrequim, amassou o papel e agora eu vou medir. Tá dando 2,60. Vou medir de novo em outro ponto agora. Deforma ele novamente. $2,60, 2,58 de novo. Fala galera, tô finalizando o vídeo aqui. Eu queria pedir desculpas pela demora na produção dessa última parte do vídeo. Eu tive problemas com a ignição da DT200 e eu pretendo até fazer um vídeo sobre isso. E paralelo a isso eu tive problema também com a injeção da minha Lander. Quer dizer, com duas motos eu fiquei sem nenhuma. E como qualquer ser humano eu trabalho, então entendeu, né? Então, relembrando, tudo que eu fiz até agora foi para trazer o motor para trabalhar com a taxa de compressão para a qual ele foi especificado. O motor não está comprimido demais, não está menos comprimido não, ele está na taxa de compressão ideal. Bom, vocês perceberam aí que mesmo tirando um pouco mais de 0,5 milímetro da tampa do cabeçote, eu ainda tenho bastante piston clearance, que é justamente essa distância entre o pistão e o cabeçote no ponto morto superior. Essa distância poderia ser reduzida para algo em torno de 1,1 até 1,4 milímetro nesse motor da DT200. Só que para fazer isso e evitar uma possível pré-detonação da mistura ar-combustível, pré-ignição, eu teria que mexer no squish band desse cabeçote. Isso não é uma tarefa simples. Além de eu ter que fazer um belo trabalho de usinagem,
eu teria que me preocupar também com possíveis vazamentos de compressão pela tampa do cabeçote. Por quê? Porque a junta do cabeçote não foi projetada para tanta compressão. Esse assunto do squish band eu pretendo fazer um vídeo sobre isso no futuro. Agora, de curiosidade, aquele software que eu uso para fazer medições no motor, ele me diz que esse motor ele tem um potencial de ter uma potência específica no virabrequim de 48 cavalos. Essa é a chamada potência BHP, que é justamente a potência no eixo do virabrequim. Só que para chegar nesse ponto, tem que fazer uma mudança radical no motor, a começar pelo squish band. E isso é um vídeo que eu pretendo fazer no futuro. Ok? Abraços aí e até o próximo.